Passemos agora ao catecismo que faremos brevemente. Receberá em Anápolis, na festa do Cristo Rei. O diácono, compete a ele ajudar no altar e, portanto, distribuir a Sagrada Eucaristia de uma maneira extraordinária, quando há uma necessidade. Compete a ele também ajudar no batismo e conferir o batismo, em casos de necessidade, o batismo solene. E cabe a ele também pregar, então, ajudar o sacerdote na pregação. Isso nos leva, então, a considerar o sacramento da ordem. Já vimos 5 sacramentos que dizem respeito à vida individual e hoje começamos o sacramento da ordem. O que é o sacramento da ordem? É o sacramento que dá o poder de exercitar os ministérios sagrados, que se referem ao culto de Deus e à salvação das almas, e que imprime na alma de quem o recebe o caráter de ministro de Deus. Por que se chama ordem? Porque consiste em vários graus, uns subordinados aos outros, do quais resulta a sagrada hierarquia. Hierarquia supõe graus, por isso chamado ordem, que são várias ordens que se sucedem, terminando no episcopado. Quais são esses graus? Supremo entre eles é o episcopado, que contém a plenitude do sacerdócio. Em seguida, o presbiterato ou sacerdócio simples. Depois, o diaconato e as ordens que se chamam menores. Quando Jesus Cristo instituiu a ordem sacerdotal, na última ceia, quando conferiu aos apóstolos e aos seus sucessores o poder de consagrar a Santíssima Eucaristia, e no dia da sua ressurreição, conferiu aos mesmos apóstolos e seus sucessores o poder de perdoar e de reter os pecados, constituindo-os assim os primeiros sacerdotes da nova lei, em toda a plenitude do seu poder. Quem é o ministro deste sacramento? O ministro deste sacramento é só o bispo. É então grande a dignidade do sacerdócio cristão? A dignidade do sacerdócio cristão é muito grande, pelo duplo poder que lhe conferiu Jesus Cristo, sobre o seu corpo real e sobre o seu corpo místico. O sacerdote tem poder sobre o corpo real de Nosso Senhor, porque ele o consagra na missa. E ele tem poder sobre o seu corpo místico, que é a igreja, porque ele confessa os fiéis. Ele instrui e confessa os fiéis e lhes confere os outros sacramentos. É necessário o sacerdócio católico na igreja. O sacerdócio católico é necessário na igreja, porque sem ele os fiéis estariam privados do santo sacrifício da missa e da maior parte dos sacramentos. Não teriam quem os instruísse na fé. Daí a importância de escutar bem o catecismo e devido a uma função que não só o catecismo, mas o sermão, pois é função dos sacerdotes instruírem os fiéis na fé. Não teriam quem os instruísse na fé. A instrução vem sobretudo do bispo. É o bispo que tem a primazia no ensino. E ficariam como ovelhas sem pastor, à mercê dos lobos. Em suma, não existiria a igreja como Cristo a instituiu. Então não acabará nunca o sacerdócio católico sobre a terra. O sacerdócio católico, não obstante a guerra que contra ele move o inferno. Guerra do qual falamos no sermão. O dragão quer engolir o filho que a mulher tem. Filho primogênito, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, e, portanto, todos os sacerdotes que estão contidos em Nosso Senhor. Então ele lança da boca um rio, e a terra vem em socorro da mulher e absorve esse rio de impureza, esse rio de blasfêmia, esse rio que quer secar a fonte das vocações, e quer secar a fonte da instrução religiosa e destruir assim a Igreja Católica. Mas Deus não o permite.
Será pecado desprezar os sacerdotes? É gravíssimo pecado, porque o desprezo e as injúrias que se dirigem contra os sacerdotes recaem sobre o próprio Jesus Cristo, que disse aos seus apóstolos: quem a vós despreza, a mim despreza. Qual deve ser o fim de quem abraça o estado eclesiástico? Deve ser unicamente a glória de Deus e a salvação das almas. Que é necessário para entrar no estado eclesiástico? Necessário ter antes de tudo a vocação divina. Que deve fazer o cristão para saber se Deus o chama a esse estado eclesiástico? Primeiro, pedir fervorosamente a Nosso Senhor que lhe manifeste qual é a sua vontade. Segundo, tomar conselho com o próprio bispo ou com um diretor sábio e prudente. Terceiro, examinar com diligência se tem aptidão necessária para os estudos, para os ministérios e para as obrigações deste estado. Quem entrasse para o estado eclesiástico sem vocação divina faria mal? Quem entrasse para o estado eclesiástico sem ser chamado faria um mal muito grave e se poria em risco de perder-se. Fazem mal os pais que, por motivos temporais, motivos terrenos, induzem os filhos a abraçar o estado eclesiástico sem vocação. Os pais, por motivos terrenos, induzem os filhos a abraçar o estado eclesiástico sem vocação, cometem também culpa gravíssima, porque com isso usurpam o direito que Deus reservou exclusivamente para si, de escolher os seus ministros, e porque põem os filhos em risco de condenação eterna. Quais são os deveres dos fiéis para com aqueles que são chamados às ordens sacras? Os fiéis devem, primeiro, deixar os seus filhos subordinados plena liberdade de seguir a vocação divina. Segundo, pedir a Deus que se digne conceder à sua igreja bons pastores, ministros zelosos, e até foram instituídos para esse fim os jejuns das 4 têmporas. Semana passada tivemos 4 têmporas, ontem tivemos a missa das 4 têmporas, com 5 leituras, além da epístola, e é o tempo especial que a igreja reserva para se rezar pelas vocações, pelos pastores da igreja, pelos sacerdotes, pelos diáconos. E assim peço a oração de todos pelo irmão André, que é subdiácono, está se preparando a receber o diaconato. Agradeço a todos aqueles que rezarem por ele, e se Deus quiser, ele será sacerdote no ano que vem, no início do ano que vem, e poderá então nos ajudar atendendo as confissões e pregando e dando a instrução, os conduzindo, os ajudando a obter a vida eterna. Terceiro, ter um respeito singular por todos aqueles que, por meio das ordens, são consagrados ao serviço de Deus. Então, que todos nós tenhamos esse respeito pelas ordens sagradas, pois o que fizeres a um dos meus mais pequeninos, a mim o fizeste, e mais ainda o que fizeres a um sacerdote, a um diácono, a um subdiácono, a um bispo, é uma honra prestada a Nosso Senhor Ele mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.